Mas eu não quero que você pense nesse poder da ressurreição somente associando ele ao poder que Deus liberou ressuscitando Jesus. Mas eu quero que vocês entendam que esse poder que Deus usou para ressuscitar Jesus, ele também é um poder que nós podemos acessá-lo. Quantos podem dizer amém? É o chamado poder da ressurreição. E nós precisamos conhecer este poder da ressurreição. E se vocês, irmãos, pegarem a revelação dessa palavra de hoje e aplicarem em sua vida, vocês vão ver o efeito dessa palavra na sua vida. Abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Todos encontraram já? Está escrito. Olha o que Paulo disse, irmãos. Paulo disse bem assim: eu quero conhecer Cristo. E depois ele diz: o poder da sua, o que, irmãos? Ressurreição. Paulo disse: eu quero conhecer Cristo, vírgula, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, nesses dois versículos, Paulo está falando de duas coisas diferentes. O poder da ressurreição, que ressuscitou Cristo, e depois ele fala sobre o poder da ressurreição, onde ele no futuro seria levantado dentre os mortos. Nesse caso, quando ele escreveu, se ele não fosse arrebatado como ele não foi, ele iria passar pela morte. Então a esperança dele ao morrer era que no grande dia ele ressuscitasse. Amém? Mas eu quero que vocês entendam esse poder da ressurreição, associando ele a uma outra realidade, que é esse poder operando em nós todos os dias. Quantos podem dizer amém? Por isso que Paulo disse bem assim: eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Essa palavra Cristo, ele não está se referindo a Jesus, porque nós sabemos que a essa altura do campeonato aqui, Paulo já era um homem convertido, sim ou não? Sim. Paulo, além de ser convertido, ele já era um apóstolo, ele já havia fundado muitas igrejas e já era um homem muito experiente na sua caminhada com quem, irmãos? Com Deus. Então, Paulo não estava falando aqui de conhecer Jesus para encontrá-lo como Senhor e o seu Salvador, porque isso ele já tinha encontrado. Ele está falando Cristo, e a palavra, toda vez que você vê na Bíblia a palavra Cristo, não se refere ao sobrenome de Jesus, mas sim sobre o poder do Espírito Santo sobre ele. Quantos podem dizer amém? Diga: Cristo não é o sobrenome de Jesus. Diga: mas é o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Por isso que Jesus, até o batismo nas águas, ele era conhecido somente como que? Jesus de Nazaré, certo? Jesus Nazaré. Mas quando ele foi batizado nas águas e o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e a profecia dizia bem assim: sobre o qual vocês virem o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que, irmãos? O Cristo. Então, quando o Espírito Santo pousou sobre ele e permaneceu, então ali foi a identificação de que de fato Jesus era o que? O Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus, aquele que seria capaz de fazer milagres e operar debaixo de um poder sobrenatural. Esse é que, irmãos? Jesus Cristo, o ungido de Deus. Fala comigo mais uma vez, diga: Cristo, o ungido de Deus. Por isso que Paulo diz assim: eu quero conhecer Cristo, ou seja, esse poder.
esse poder do Espírito Santo, porque foi este poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quando vocês pensarem, irmãos, em Jesus Cristo sendo levantado dentre os mortos, vocês não pensem que Jesus Cristo ele estava no céu. Quando ele ressuscitou, ele estava onde? No inferno. Ele não estava no céu. Por que Cristo ele estava no inferno, pastor? Porque ele levou os nossos pecados. Os nossos pecados foram colocados sobre ele. Os pecados da humanidade recaíram sobre ele e por isso ele foi o quê? Amaldiçoado. Ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele levou o nosso castigo, por isso ele foi para o inferno e não para o céu. Para o céu, ele só foi depois que ele ressuscitou. E por isso que depois que ele ressuscita, quando Maria Madalena o vê, quando ela até pensa que não seria ele, mas seria quem? O jardineiro. Maria, quando o vê, ela vai tocar em Jesus e ele diz o que para ela? Não toque em mim, porque eu ainda não subi para onde? Para o Pai. Ou seja, ele ainda não tinha ido para onde? Para os céus. Ele ressuscita em seu corpo e agora sim ele vai aonde? Para os céus, fazer a expiação pelos nossos pecados. E só depois então que ele vai para os céus, que faz a expiação no tabernáculo celestial pelos nossos pecados, é que ele volta. E quando ele volta, o que é que Tomé diz? Eu só creio se você o quê? Que você é Jesus, se eu tocar em você. E ele disse o que para Tomé então? Você pode me tocar. Maria não podia, mas Tomé podia. Por quê? Porque agora ele já estava o quê? Como sacrifício, já tinha feito o nosso sacrifício pelos nossos pecados e já poderia então ser tocado. Então esse poder de Deus da ressurreição, foi esse poder que foi capaz de tirar Jesus do inferno. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Satanás não pôde detê-lo. Os grilhões do inferno não puderam reter Jesus naquele lugar. E eu pergunto para vocês, se esse poder foi capaz de romper com toda a hoste das trevas, com todo o poder das trevas, esse mesmo poder operando na minha vida e na sua vida, vai nos fazermos viver uma vida extraordinária. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou viver uma vida extraordinária, mediante o poder do Espírito Santo. Esse poder da ressurreição. Então, irmãos, é esse poder que nos levanta todos os dias. Todos os dias. Se você bem soubesse, todos os dias, quando você acordasse, você deveria liberar essas palavras de fé sobre o seu corpo e declarar: o poder da ressurreição está operando em meu corpo. O poder da ressurreição está operando na minha mente. O poder do Espírito Santo da ressurreição está vivificando todo o meu corpo. Eu sou sarado, eu sou abençoado, eu sou próspero. Esse poder está tocando na minha vida. Mas normalmente, quando nós acordamos, geralmente o que é que nós falamos? Ô noite infeliz, ô noite mal dormida, ô calor miserável, ô vizinho barulhento, ô noite terrível. Só a graça, estou com a coluna toda arrebentada, eu não dormi direito, eu não consegui pegar no sono, misericórdia, estou todo quebrado, estou todo moído, não é verdade? E começamos a falar palavras de que, irmãos? De derrota. Ao invés de liberarmos o poder da palavra, o poder de que, irmãos? Da ressurreição. Era este poder, irmãos, que operava todos os dias na vida de Jesus. Quantos podem dizer amém? Como era que Jesus se levantava? Ele se levantava fraco? Alguém já viu alguma expressão dele falar bem assim: eu estou só pela misericórdia hoje? Era isso que ele dizia? Era isso que ele falava? Não. Todos os dias
Jesus sempre tinha uma palavra de fé, ele sempre tinha uma solução, ele tinha uma unção de milagres. Todos os dias esse poder da ressurreição estava operando em Jesus. E contra nós, irmãos, também é verdade que muitas vezes o diabo quer nos abater. Não é assim? O diabo quer drenar nossas forças, quer nos enfraquecer, quer nos desanimar, fazer desistir de tantas e tantas situações da vida, colocando muitas vezes adversidades que faz com que a gente se sinta fraco. E muitas vezes o diabo tenta drenar até as nossas forças. Você já teve algum dia em que você pensou assim: hoje eu nem queria levantar dessa cama? Alguém pensou nisso já? Ou você teve um final do dia que você chegou em casa e pensou bem assim: hoje eu não queria falar com ninguém, eu só queria entrar no meu quarto, apagar a luz, dormir e não falar com ninguém, não fazer nada, nem comer, não fazer nada. Você já teve um final de dia assim? Já teve? Já teve dias assim, em que você pensou: hoje eu quero entrar nesse quarto, eu quero apagar as luzes, eu quero dormir e ponto final, e acabou. Já teve dias assim? Eu digo para você que não é a solução. Nem você se entregar e falar: hoje eu não vou sair, eu vou dormir o dia todo. E nem você pensar: eu vou chegar em casa agora, eu vou me isolar, eu vou deitar, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu não quero saber de nada, não quero ver televisão, não quero ver notícia, não quero ver nada, eu quero apagar hoje. Não, também não é a solução. O que eu e você podemos fazer é todos os dias, é reivindicarmos o poder da ressurreição. Quantos podem dizer amém? Diga: eu vou reivindicar diariamente esse poder na minha vida. É esse poder, irmãos, que nos restaura. É esse poder que renova as nossas forças. Irmãos, não é o padrão, não é a vontade de Deus que eu e você tenhamos uma vida medíocre, desanimado, desgastado, abatido, todos os dias, ainda que eu e você tenhamos que sair para trabalhar, ainda que tenhamos que fazer os afazeres que temos que fazer, resolver as coisas que temos que resolver. Não é a vontade de Deus que eu e você chegue no final do dia como se estivéssemos completamente derrotados. Não, essa não é a vontade de Deus. Mas pastor, mas o trabalho cansa o físico, o trabalho esgota muitas vezes a mente. Eu sei que o trabalho esgota o físico, eu sei que o trabalho também dá um esgotamento mental, mas eu sei que existe um lugar, e esse lugar nós podemos acessar, e neste lugar as nossas forças são renovadas. Quantos podem dizer amém? Há uma fonte que nós podemos beber, e se bebermos dessa água, disse Jesus, dessa água nós nunca mais teremos o quê? Sede. Se bebermos dos rios da água vida, das águas vivas do Espírito Santo, essas águas vivas têm poder para nos restaurar e nos vivificar todos os dias. Quantos podem dizer amém? Irmãos, eu estou falando isso não é porque eu me acho um super crente, porque eu não sou um super crente. Eu tenho fraqueza como vocês têm fraquezas, mas eu não me entrego às fraquezas. Eu tenho lutas como vocês têm lutas, mas eu não me entrego às lutas. Eu encaro problemas como vocês encaram problemas, mas eu não olho para os problemas com a situação de fraqueza. A palavra diz em Provérbios: se te mostra fraco no dia da adversidade, quão pequena será o quê? A sua força. Todos os dias eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu comecei a me expor a essa palavra da fé, a fazer valer o poder desta palavra na minha vida. Eu aprendi a fazer valer o poder da palavra de Deus na minha vida e a declarar esse poder das palavras, a fazer menção do poder da oração em outras línguas. Abra comigo sua Bíblia em Judas, versículo 20, por favor. Judas, versículo 20. É lá pertinho de Pedro. Todos encontraram já? Judas 20, ele diz bem assim: edifique-se, porém, amados, em que, irmãos? Na santíssima fé que vocês têm, fazendo o que, irmãos? Judas 20, fazendo o que, irmãos? Orando no Espírito Santo. Fala comigo e diga: orando no Espírito Santo.
Mais uma vez, diga, orando no Espírito Santo. E o que é, irmãos, orar no Espírito Santo? É você falar em outras línguas. É você orar em outras línguas. Mas para muitos cristãos, o orar em línguas foi uma experiência do passado. Foi algo assim, eu recebi o batismo. Eu fui cheio. Eu falo em línguas. Foi um poder que eu recebi para aquele momento. Não, irmãos. Esse é um poder que nós podemos acessá-lo todos os dias. Todos os dias. Quando eu vou correr, fazer atividade física, eu estou correndo e falando em outras línguas. Quando eu estou dirigindo e orando em outras línguas. Eu prefiro até, irmãos, falar em línguas do que ouvir música dentro do carro. Se você entrar no meu carro, você não vai ver nenhuma música no carro, nenhuma música. Eu prefiro orar em línguas do que escutar música. Eu viajo muitas vezes quando eu vou para o interior, quando eu vou para outros lugares, se eu for sozinho no carro, eu tiro todo o tempo da viagem orando em outras línguas. Eu nem escuto música nem pregação. Eu invisto maior tempo orando em línguas. Quando eu viajo para o interior para visitar Marcos no presídio, eu gasto quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e todo esse tempo é dedicado orando em línguas. E às vezes Sandra fala, chama alguém para ir com você. Às vezes minha mãe fala, meu filho, você vai sozinho? Eu falo, vou. Comigo eu penso bem assim, eu prefiro ir só. Não é porque eu não amo companhia de pessoas, estar com pessoas. É porque eu prefiro pegar esse tempo e investir falando em outras línguas. Porque a oração em outras línguas é um poder que nos renova, irmãos. Quantos podem dizer amém? Por isso que ele diz, edificado na vossa fé, o que, irmãos? Santíssima. Essa palavra edificar é recarregar. É recarregar. E, irmãos, recarregar, irmãos, é algo que revitaliza. Traz uma vida nova. Érica contou aqui a experiência semana passada, como ela estava com o carro deles anteriormente, com a bateria morrendo. Com a bateria já dando problema. E então, quando o carro está com a bateria fraca, compromete o seu funcionamento. Se você ligar todos os componentes com a bateria fraca, não vai entregar a mesma coisa. Você não consegue ligar o som, ligar farol, fazer tudo o que tem que fazer, porque ele não tem a carga suficiente para entregar isso. É por isso que o carro começa a comprometer o seu quê? Rendimento. E você tem que trocar a bateria do seu carro. E ela contou a experiência que ela chegou então no Hospital Primavera, foi lá fazer um atendimento, e na volta ela já ficou pensando já, meu Deus, quando eu for ligar esse carro, que esse abençoado funcione, em nome de Jesus. E ela começou a orar, mas quando ela entrou no carro que bateu a chave não pegou. E ela disse, vergonhosamente, teve que empurrar o carro. Teve que empurrar o carro. Você sabia que tem cristãos que só andam no empurrão? Tem cristãos que só andam no empurrão. Porque a bateria espiritual dele vai descarregando e ele vai se acostumando a ficar dando tombo. Ou quando não dá o tombo, tem que procurar estacionar o carro no lugar com declínio, não é assim? Para já pegar o carro, já ter a estratégia de deixar o carro no lugar inclinado, para quando sair o carro já pegar, não é assim? E as pessoas então ficam se adaptando a esse tipo de situação, levando a vida no tombo. Tipo assim, eu vou na igreja hoje porque eu estou fraco. Eu vou receber uma palavra hoje para me fortalecer na quinta-feira. Vai ter culto domingo agora, eu vou receber uma palavra domingo. E se não tem culto na igreja outros dias, e se sente fraca, a pessoa logo pensa, eu vou atrás de outra igreja. Eu vou atrás de um círculo de oração. Eu vou atrás de um outro lugar para receber um ânimo, receber uma palavra nova. E isso, irmãos, não é o caminho de Deus para nós. Eu nunca precisei fazer de recurso desse em nenhum momento da minha vida. Eu já participei de muitas conferências, de muitos eventos, mas em nenhum deles foi para poder receber um sopro, uma renovação, alguma coisa, porque isso eu construo todos os dias na minha vida. Eu construo todos os dias na minha vida. Eu viajei em 2020 para o Descende, eu, Sandra, eu acho que foi Darlisson também, Henrique, eu não sei se Alan foi, mas somos algumas pessoas aqui da igreja, o dia todo orando, adorando, buscando a Deus ali, mas não foi aquilo ali não foi uma coisa que isso me energizou, eu estou mais forte agora. Não, irmãos, o que me torna forte é o meu lugar secreto todos os dias.
todos os dias, é lendo a palavra todos os dias, colocando a palavra para dentro do meu coração todos os dias. Como eu disse para vocês, comecei o ano, já li o Novo Testamento, já li o Novo pela segunda vez, acabei de ler hoje 2 Coríntios. Então amanhã eu leio Gálatas, leio Efésios, e daqui para acabar o mês de abril, concluo novamente o Novo Testamento. Quando chegar o mês de maio, vou ler novamente o Novo Testamento, mais uma vez, colocando a palavra de Deus para dentro do meu coração, orando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. O que é que isso cria, irmãos? Musculatura para a fé. Musculatura para a fé. Isso cria força interior. Só como o irmão Pedro disse, que as pessoas às vezes elas começam a orar em línguas, aí começam a colher os resultados da oração em línguas, aí já para de orar, não continua orando. Ou elas começam a orar e as coisas não mudam tanto quanto deveriam e elas não continuam orando. Porque o nosso problema, irmão, sempre é o quê? Perseverança. O nosso problema sempre é, irmãos, termos constância naquilo que nós, o que, irmãos, fazemos. Esse sempre é um problema. E as pessoas então elas pensam que orar em línguas, falar em línguas é para quando elas sentirem alguma coisa na igreja, tipo assim, eu senti um toque agora, glória, xantarabacantaramanaya, racantaramanabai, glória, eita que Deus está aqui no culto hoje, estou falando em línguas, aleluia. E na segunda-feira é a mesma coisa, na terça-feira é a mesma coisa, e vai esperar agora por outro mover para ser tocado. Não é assim. Irmãos, a gente via esse padrão no Novo Testamento. Era isso que Paulo dizia. O que foi que Paulo disse em Efésios capítulo 5, 18? Ele disse, não vos embriagueis com vinho em que há o quê? Contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando o que, irmãos? Em línguas. Enchei-vos do Espírito. Falando o quê? Em línguas. Enchei-vos do Espírito. Então, se você se enche do Espírito, se você se enche dele, o poder da ressurreição opera em você. Amém? E você não vai ver fraqueza. Você não vai ver fraqueza até as doenças, até as enfermidades, elas começam a desaparecer, irmãos. Eu estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que eu vivo há anos na minha vida, até as doenças desaparecem, as enfermidades vão desaparecendo. Por quê? Porque o poder de Cristo está operando dentro de você. E aonde esse Espírito está operando, aonde esse poder está operando, transformação acontece, irmãos. Quantos podem dizer amém? Transformação acontece. Mas nós estamos, irmãos, caminhando, pisando em um solo muito perigoso, de frieza, pisando em um solo muito perigoso, de desânimo, se entregando ao desânimo. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar em línguas, eu não estou com vontade de ir para a igreja. E você está pensando que a carne vai querer? Você está pensando que a sua carne e a minha carne vai se converter? Você está pensando que Paulo também não passava por isso? Ele disse assim em 1 Coríntios capítulo 9, 27, eu esmurro o meu corpo, eu disciplino o meu corpo, para não fazer aquilo que ele quer, mas eu tenho que fazer aquilo que eu preciso. Amém? Eu tenho que fazer aquilo que eu preciso. Então a minha carne nem a sua carne vai querer, nem a minha carne nem a sua carne é convertida e nem vai se converter. O nosso corpo vai ser transformado num arrebatamento, mas até lá você vai ter que falar para a sua carne, você vai ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia. Mas quando começa a bater o primeiro sono, a gente, hoje só misericórdia, só a graça, Deus sabe. Já entregamos pontos. Agora, para jogar videogame, passa 4 horas. Para assistir um filme, 2 horas. Para assistir o jogo, quase 2 horas. Para jogar bola, não cansa. Está cansado, trabalhou o dia todo, mas tem um babinha da igreja na segunda-feira, está lá, animado que só um pinto no lixo. Mas vai. Se a carne estiver cansada, mas eu vou para esticar as canelas, eu vou para esticar. Tenho que esticar, não é assim? Aí vai esticar. Agora, para ler a palavra, para orar e para orar em línguas, não aplica a mesma o quê? Determinação. Hoje não, Deus sabe. Hoje não, Deus sabe. Hoje não, Deus sabe. Eu estou com só a misericórdia hoje.
Irmãos, Paulo não andava como esses crentes de hoje andam, não. Tipo chamado crente Guiné. Estou fraco, não. Paulo disse em Filipenses 4,13: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Passei por naufrágios, por prisões, por jejuns, por tempestades, mas em tudo essas coisas eu sou mais do que vencedor. Ainda que o meu corpo esteja a se esvair, contudo o meu interior se renova a cada dia. Diga para o seu irmão, diga: você está vivendo, morrendo ou subsistindo? Pergunta, diga: você está morrendo? Pergunta, diga: você está morrendo, vivendo ou subsistindo? Porque tem muitos cristãos que é assim hoje. Você pergunta: como é que o cristão está? Ele diz que está o quê? Pela misericórdia. Como é que você está, irmão? Pela misericórdia. Como é que você está? Na luta, uma luta só. Não é assim? Não é assim? É raro você encontrar um cristão hoje, assim: como é que você está, irmão? Oh, glória, estou na vitória, estou em Cristo. Estou reinando em vida. Eu estou andando sobre as águas. Deus é fiel. Louvado seja Deus. A maioria abre a boca para fazer o que, irmãos? Para murmurar. E se você perguntar no final do dia, aí aqui você vai ouvir só o quê? Murmuração. Como é que foi o dia hoje? O diabo se levantou o dia todo contra a minha vida hoje. E não viu Deus em nada? Não viu Deus em nada? Não poderia ser o inverso, não falava assim: o diabo até que tentou contra a minha vida, mas Deus me colocou de pé e aqui eu estou para a glória dele. Eu terminei mais um dia para a glória dele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira falhe, ainda que os animais sejam exterminados, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Precisamos aprender com Abacuque, sim ou não? Porque nós muitas vezes só colocamos o que, irmãos? As razões. As meras razões para serem meras o que, irmãos? Desculpas. Desculpas. Então você não tem o poder de Cristo, da ressurreição operando no seu corpo. Ao invés de você estar operando debaixo de libertação, está muitas vezes ficando mais preso e mais enredado ainda com situações. Porque a Bíblia diz que nós nos enredaremos com as palavras que saírem dos nossos lábios. E esse poder da ressurreição, irmãos, não é um poder para esperarmos por ele na eternidade. Porque na eternidade você não vai precisar. Na eternidade você não vai precisar de cura. Na eternidade você não vai precisar de libertação. Na eternidade você não vai precisar de prosperidade. Na eternidade você não vai precisar de renovo. Lá você já vai ter tudo completamente em Deus, com o seu corpo glorificado. O que nós precisamos é para aqui, é para agora, é para hoje. E esse poder para hoje, esse poder para agora, o Espírito Santo está pronto para liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Mas nós precisamos, irmãos, acessar o falar em línguas. Como eu gostaria de repente encontrar com um de vocês na rua, encontrar com um de vocês em algum lugar, e para minha surpresa, me deparar e encontrar assim, ver você falando em línguas. Agora eu sei que se tivermos um comportamento desse, para as pessoas do mundo, vamos ser chamados de quê, irmãos? De louco. Mas a Bíblia diz que a loucura de Deus para esse mundo é o seu poder, é a sua sabedoria. Amém? Então, por isso que nós não podemos estar se importando com o que as pessoas vão pensar. Então, se as pessoas olham para você no carro, e você no outro carro, lá orando em línguas, apesar que hoje com os carros modernos que as pessoas estão falando no Bluetooth, elas não vão nem saber se você está falando em línguas ou está falando no Bluetooth com alguém. Hoje também, com as pessoas usando fone de ouvido com Bluetooth, elas não vão nem saber se você está, na verdade não é assim, falando em línguas ou falando o quê? Com alguém.
Às vezes eu estou na academia, mesmo lá no meu condomínio, e eu quero falar com alguém e de repente eu percebo que a pessoa não ouviu, porque ela está com o fone lá colocado até a tampa no ouvido dela, não está ouvindo nada que está acontecendo. Ei, rapaz, ei, rapaz! E o cara nada, até eu falar alguma coisa para ele, dar um toque de equipamento, alguma coisa, não é assim hoje em dia. As pessoas estão assim, mas pouco se expondo ao poder mais essencial e transformador e renovador, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Diga, eu preciso acessar diariamente esse poder. Efésios capítulo 6. Efésios 6, 18. Olha o que ele diz aqui. Façam o que, irmãos? Orem no Espírito. Quando tudo estiver bem, é isso? É isso que diz, irmãos? Hã? Orem no Espírito quando tudo estiver bem. É isso que diz a sua Bíblia? Diz o que aí? Orem no Espírito em todas as ocasiões. Agora olhe para mim. O que é esse orar aqui no Espírito? Hã? Orar no Espírito é você ficar como um monge, indo para o além. É isso. Orar no Espírito é você estar... Porque tem gente que pensa que orar no Espírito é isso, né? Os irmãos estão aqui na igreja, aí dizem assim, irmãos, vamos entrar no Espírito agora. Como se a gente estivesse fora. Não é? Vamos entrar no Espírito como se estivéssemos fora. E nós estamos no Espírito ou nós estamos fora? Hã? No Espírito. Paulo disse em Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo habita em nós? Habita. Então nós já estamos no Espírito. Você não tem que fazer nenhum esforço para entrar no Espírito. As pessoas pensam que elas têm que se concentrar e fazer uma força, como se estivesse colocando uma coisa para poder entrar e incorporar. Eita glória, o que foi? Eu entrei no Espírito agora estou no Espírito, oh glória. Não é assim que muitos pensam, que até muda a voz. Aí, oh glória, aleluia, oh estou sentindo Deus, oh glória, eita Deus, oh glória. Muda completamente a voz. Por quê? Porque agora eu entrei no Espírito. Aí quando sai do Espírito é chutando o cachorro, maltratando os filhos, discutindo com a esposa, xingando o marido, não é assim? Jogando panela na cabeça de um, na cabeça de outro. Não, nós estamos no Espírito. O diabo quer nos levar para a carne, mas nós já estamos no Espírito. Por isso que ele diz assim, ore no Espírito em todas as ocasiões. Acordou orando em línguas. Xarabracanta labramba chorocuta labrambas. Bracanta labramba xaracantara. As pessoas pensam que para falar em línguas eles têm que fechar os olhos. Você não precisa fechar os olhos. Você pode falar em línguas com os olhos abertos. Você já recebeu. As línguas já estão no seu interior. O Espírito Santo já habita em você. Você já recebeu. Você fala quando você quiser. Você não tem que sentir nada. Segundo Coríntios 5:7 diz, visto que andamos por fé e não por vista. Então você não tem que sentir, você tem que crer. Com os olhos abertos, você vai se arrumando em casa e falando em línguas. Xarabracanta labramba chorocuta labramba saracá. Ou xalabramba saracanta labramba xaracás. Eu quero ver se você não vai ser uma mulher melhor. Eu quero ver se você não vai ser um homem melhor. Eu quero ver se você não vai ser um pai melhor. Se você não vai ser um marido melhor. Se você não vai ser uma esposa melhor. Se você não vai ser um abençoado de um filho melhor com seus pais. Se você não vai ser uma abençoada filha melhor com seus pais. Se você desenvolver o hábito de orar em línguas diariamente. Eu duvido que você vai estar orando em línguas
e a sua esposa vai pedir para você pegar alguma coisa e você falar com ela dando patada nela, e que você vai responder rispidamente ao seu marido, eu duvido se esse poder do Espírito Santo não vai começar a operar uma transformação na sua vida que vai impactar toda a sua casa. Eu duvido que esse poder não faça. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vivo essa realidade. Eu vivo essa realidade. Eu não tenho vergonha de colocar ninguém dentro da minha casa, porque todas as pessoas que conviveram comigo dentro da minha casa, as pessoas viram o testemunho daquilo que nós somos. Na igreja, no trabalho, na rua e em casa. Pergunte para a Cris e para a Robert, para Diego, para Vinícius, se eu sou uma pessoa na empresa, outra pessoa na igreja. Pergunta para Douglas, para Natan, se eu sou uma pessoa diferente na empresa do que eu sou na igreja. Para Jô, se eu sou uma pessoa diferente. Se eu lá tenho outra personalidade. Se eu lá eu acho de um jeito. Se lá eu sou grosso, mas na igreja eu trato todo mundo com carinho. Que eu trato com carinho, sim ou não? E na empresa, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Na minha família, do mesmo jeito. Eu tive 2 pessoas secretárias que trabalharam em nossa casa, e as 2 entraram não crentes, e as 2 saíram convertidas. Convertidas as 2, porque elas viram aquilo que nós somos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nunca tratei pessoas que trabalham em minha casa com indiferença. Chegava na hora do almoço, venha comer com a gente à mesa. Não, seu Jair, não, de forma nenhuma. Eu não vou comer na mesa com vocês. Não, você vai comer na mesa com a gente. Você não vai comer depois. Você não vai comer o que sobrar, você vai comer com a gente. Pode sentar para comer com a gente. Da mesma forma. Agora, isso é porque eu sou um homem bonzinho? É porque o Espírito Santo de Deus me transformou. O poder do Espírito Santo moldou o meu caráter. O poder do Espírito Santo moldou a minha vida. E esse, irmãos, é o poder que está acessível para todos nós. Quantos podem dizer amém? Agora, tem aquele lado de que as pessoas muitas vezes dizem assim, às vezes o marido está crescendo, está amadurecendo, aí está orando em línguas, aí de repente, como ele está crescendo e amadurecendo, aí ele vai e derrapa, faz uma coisa errada ou dá uma resposta errada. Aí a mulher fala, está vendo aí, ainda ora em línguas, não sei para que está orando em línguas. Não é assim? Ou vice-versa. É a mulher que é da oração e de repente ela está chateada com alguma coisa, dá uma resposta ríspida e ele fala, e ainda estava orando em línguas. Isso é terrível. Isso é terrível. Nunca faça isso. Isso é um balde de agrafia desanimador. Para não dizer que é o diabo que está usando você. Para você que está se achando melhor do que o outro, está dando lugar ao inimigo para zombar de quem? Do outro, para criticar o outro. Está sendo pior, na verdade. Porque, como eu disse aqui recentemente, Deus não espera a perfeição de nenhum de nós. Quantos podem dizer amém? Ele espera o quê? Maturidade. Porque na maturidade é uma caminhada, o que, irmãos? Crescente. Você vai amadurecendo, vai errando, deixando o quê? De errar. Deixando de errar. Eu nem sempre fui o homem amoroso que eu me tornei. E já testemunhei isso. Eu estou pregando na palavra da fé, não estou pregando em uma outra igreja. Eu nunca fui. Mas foi a palavra de Deus que foi me transformando. Foi a palavra de Deus que foi me lavando. O pastor Val, quando começou a me pastorear, ele me corrigiu. Ele disse assim para mim uma vez, dentro da minha casa, ele disse assim, você é muito duro com o Felipe e com o Henrique. Eu não vejo você fazer um carinho neles. Eu não vejo você abraçá-los. Você só botando pressão neles. Coloque pressão porque são homens, mas ame também porque são seus filhos. Eu falei, obrigado, pastor. Eu vou corrigir isso na minha vida. E eu corrigi e amadureci. Então, perfeição, nós não somos. Estamos o que, irmãos? Crescendo. Agora a questão é você deixar o poder da palavra e o que, irmãos? Ir moldando você. Para que os frutos do Espírito
apareçam, cresçam. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Ou você acha que o fruto ele já vai aparecer pronto em você? É assim? Você chega em casa, nossa, olha que essa mangueira já bota manga madura, meu Deus. Essa jaca já bota jaca madura. É assim? Todo fruto desenvolve até chegar ao quê? A sua plenitude. E os frutos do Espírito também é assim. Eles vão fazendo o que, irmãos? Desenvolvendo, conforme você vai dando lugar ao Espírito Santo. Por isso que ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. As ocasiões. Então, para orar em línguas, ninguém precisa de um tempo a mais no trabalho. Eu não oro em línguas no trabalho porque eu não tenho tempo lá não. Lá é pressão para vender. Lá no trabalho é pressão. Eu não tenho tempo de orar no meu trabalho não. Lá é pressão o dia todo. Todos nós temos tempo. Você trabalha no caixa. Está no caixa, poxa, você não vai errar uma conta. Porque não passa pela sua mente, passa pelo seu espírito. Quando você ora em línguas, a sua mente não tem nenhuma participação. É por isso que você pode dirigir falando em línguas. Você pode trabalhar orando em línguas. Você pode fazer atividade no computador falando em línguas. Você não pode se comunicar ao mesmo tempo em línguas e em português. Mas o restante, tudo, você pode desenvolver. E quanto mais você acessar esse poder, mais o poder da ressurreição estará operando aonde, irmãos? No seu corpo. Esse poder, ele não vai fazer com que o dinheiro chegue até você, digamos assim, em termos de prosperidade financeira. Mas ele vai abrir os olhos do seu coração e vai dar para você entendimento, para você ir na fonte certa. Quantos podem dizer amém? Ele vai lhe dar estratégia e sabedoria para você bater nas portas certas, para que você possa, o que, irmãos? Prosperar de uma maneira sobrenatural. Se você ficar lá orando em língua, sentado na sua cadeira lá, você vai ficar lá orando, e vai chegar uma malha de dinheiro na sua casa. Mas se você orar em línguas, o Espírito Santo vai lhe dar estratégia para você prosperar financeiramente. Quantos podem dizer amém? Faça isso, faça aquilo outro, faça assim, faça isso, faça aquilo outro. Ele vai dar o que, irmãos? Estratégias. Eu agradeço a Deus na minha vida pelo meu trabalho que eu tenho hoje com consórcio. É um trabalho que agregou a minha vida e eu consigo hoje trabalhar, não compromete o meu tempo, abençoo tantas pessoas e ao mesmo tempo sou o que, irmãos? Abençoado. Então, a oração em línguas, muitas oportunidades vieram na minha vida para trabalhar secularmente. E eu disse não. Mas depois Deus trouxe a oportunidade, o que, irmãos? Certa. Que não é só um trabalho pelo trabalho, é um meio pelo qual pessoas também são abençoadas, porque elas realizam os seus sonhos. E quem foi que fez isso? Foi Deus. Quantos podem dizer amém? Então diga comigo, diga hoje mesmo, eu acabo com as minhas desculpas. Com as desculpas. A fraqueza é falta de oração em línguas. O desânimo é falta de oração em línguas. O deserto é falta de oração em línguas. É falta de oração em línguas. Estou todo emaranhado. É falta de oração em línguas. Porque se você se entregar ao poder do Espírito Santo, esse poder da ressurreição, volto a dizer, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos vai estar operando no seu corpo. Quantos podem dizer amém? E beneficiando todo o seu ser, o seu espírito, a sua alma, em todas as suas dimensões e no seu corpo em todas as áreas. Então, se eu fosse você, sair dessa igreja hoje, decidido, eu vou orar mais ainda em outras línguas. Eu vou acessar esse poder mais ainda. Hoje em dia, a gente pergunta para o crente: você fala em línguas?
Não. Você quer receber? Eu acho que quero. Como assim, criatura? Uma bênção como essa, eu quero. A bem da verdade era para ser bem assim. Eu não vou nem dormir, eu não vou nem sossegar enquanto eu não orar em outras línguas. Porque é o maior benefício que nós podemos ter aqui na terra, é um poder autônomo, porque você não depende de ninguém. É um poder que você pode acessá-lo sozinho, na hora que você quiser, quando você quiser e aonde você estiver. Quantos podem dizer amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Foram abençoados?